Gente, a gente vive falando, né, de lei da atração, de você criar sua própria realidade. A gente desvenda frustrações, medos, a gente desvenda isso para entender o que está no nosso caminho, bloqueando, causando resistência. E aí a gente entende que através da positividade verdadeira a gente cria tudo em nossa volta, na nossa vida, no nosso mundo exterior, através do nosso emocional, das nossas vibrações. Então a gente sabe disso tudo. Isso tudo é muito bonito, a gente vê um vídeo, a gente acha interessante, a gente sente aquela conexão com aquela mensagem que está sendo passada, mas não existe coisa melhor quando a gente faz e acontece. Quando a gente vê que aconteceu, nossa, eu agi a favor da lei da atração aqui, eu entendi, coloquei em prática e conquistei aquilo que eu queria. Então, esse vídeo é para falar de tudo que eu conquistei até hoje. Claro que eu conquistei muito mais coisas que eu não vou lembrar aqui, né? Mas as coisas que eu lembro, que eu conquistei de forma consciente, eu falei, vou entrar na lei da atração, vou aplicar tudo que eu sei e vou conquistar, e conquistei. E tem várias coisinhas de poucos meses atrás, tem uma coisa que foi do mês passado, final do mês passado, que é uma coisa grande. E também tem a coisa assim mais relevante de toda a minha vida, né? Que eu quero passar para vocês. Então fica comigo nesse vídeo, porque você também vai perceber várias coisas que você conquistou, entrando no fluxo da lei da atração. E aquelas coisas que você quer conquistar e ainda não conquistou, através dos exemplos que eu vou te dar, você vai entender e vai ver, é real. A Bárbara não fica só falando, ensinando, ela vive aquilo, é real, então eu também posso viver, eu também já consegui aquele dia. Então vamos embora ver isso de uma forma bem prática. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou começar falando das conquistas que eu consegui, que são consideradas coisas pequenas. Mas primeiro eu quero explicar que na lei da atração não existe coisas pequenas e coisas grandes. Existe coisas pequenas e coisas grandes, coisas mais fáceis e mais difíceis na sua cabeça, entende? Então, se você acha que é muito difícil conseguir R$ 1.000 da noite pro dia, que é uma das coisas que eu vou citar aqui pra vocês, se você acha que é muito difícil conseguir R$ 1.000 da noite pro dia, então você vai ficar nessa de que é muito difícil até você conseguir trabalhar essa sua resistência, sair da resistência, entrar no caminho do eu creio, é fácil, e aí você consegue. E se você acha que é fácil alguém te presentear com um batom, que é uma das coisas também que aconteceu comigo e tá na lei da atração, não é bobeira, eu vou explicar pra vocês por quê. Se você acha que é fácil conseguir um batom e que é difícil conseguir R$ 1.000, você vai conseguir o batom, não vai conseguir os R$ 1.000. Então é dentro do que você acredita. Vamos lá, tem muita emoção durante o vídeo, assim, muita coisa legal pra falar pra vocês. Mas primeiro vamos só pontuar também outra coisa da lei da atração. A lei da atração, gente, ela é como a lei da gravidade. A gente fala de uma forma errada, assim, né? Eu até falei no começo do vídeo pra ser uma forma mais didática, mas é errado falar vou aplicar a lei da atração. Porque você não aplica a lei da gravidade, você aplica. Você fala agora eu tenho que acreditar que eu não vou flutuar. E aí você não flutua, porque você entra na lei da gravidade. Não, você não tem que fazer nada. A lei da gravidade está ali, acontecendo. Você não tem que crer. A lei da atração é assim também. Então a lei da atração, ela fala que o universo é totalmente 100% abundante. Ou seja, você pensou, aquele pensamento virou uma emoção, virou uma sensação, entrou no seu corpo, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo. É claro que se você fizer isso uma vez, 2 vezes, não. Mas se você estiver consistentemente vibrando aquilo, você vai ter aquilo. Ah, Bárbara, mas minha vida tá difícil, eu tô com falta de muitas coisas. É porque você tá vibrando a falta. Então, entendeu como o universo sempre te presenteia, sempre é abundante? Não existe uma fonte de falta, gente. Não existe uma fonte de negatividade, de falta. Não, entende? Porque se você vibra a falta, ele te dá a falta, né? Se você vibra ódio, se você vibra agressividade, ele vai te dar, trazer pessoas agressivas. Então, é o que você está vibrando que ele está te dando, né? Deus ou as forças universais não funcionam assim com julgamento, entendeu? Julgamento é coisa dos homens, não funciona com essa moralzinha. Não tem isso, se é bom, se é ruim. Pô,
A Bárbara tá vibrando negatividade, tá vibrando falta de dinheiro, então vamos dar a falta de dinheiro pra ela. Olha como é abundante o universo, entendeu? Não existe não para as forças universais, não existe não para manifestação, é sempre sim. Então se você tá vibrando, eu não queria essa situação, ai meu Deus, me tira dessa situação, você vai ter mais, porque você tá com foco naquilo, sabe? Então é isso que eu queria falar, a vida é sempre abundante. Se você tá com falta de alguma coisa, é porque você tá recebendo mais falta, ok? E tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso, sobre criar sua própria realidade. Eu recomendo que você assista os outros para entender um pouquinho melhor. Então, nós vamos falar aqui desde coisas simples como objetos, que eu consegui, até dinheiro e até amor, sabe? Até a pessoa que eu queria manifestar na minha vida. Então, vamos lá, porque tem coisa aí pra gente ver. A primeira coisa, gente, foi assim. Eu já sei da lei da atração, já sei de tudo isso, já sei, né? Desde 2009 que eu tô bem intensa nesse estudo, apesar que antes eu já sabia, mas assim, 2008, 2009 eu tava bem intensa nesses estudos. Então, quando você sabe de uma coisa, você quer aplicar e quer ver aquilo acontecer. Você não quer só ficar, nossa, que interessante, é mesmo, que interessante. Não, você quer ver, né? Que realmente funciona. E aí, o que acontece? Então, sabendo da lei da atração, sabendo de tudo, eu gosto de maquiagem, eu gosto de ficar olhando coisinhas na internet, de beleza, de maquiagem. E aí, eu tava doida com batom coral. Batom coral que eu vi uma atriz de Hollywood, eu não vou lembrar agora, gente, que eu sou péssima pra isso, mas uma atriz de Hollywood estava usando um batom da MAC, ou MAC. Tava usando esse batom. E esse batom, assim, é uns 60, 70 reais. Eu acho caro pra um batom. Eu acho caro, sabe? Eu não daria 60, 70 reais no batom. Mas eu achei lindo, achei maravilhoso. Mas vai contra um valor meu, sabe? Dá 70 reais pra você ter uma corzinha. Eu não queria gastar dinheiro com isso, mas eu amei. Então não é que era pandurice, é que é um valor meu. Eu até fiz um vídeo falando sobre beleza e futilidade, eu não sei se foi ao ar ainda, mas eu falo um pouco disso. Enfim, resumindo, o que eu fiz? Eu tava olhando na internet, eu tava, gente, que batom maravilhoso, gente, que batom maravilhoso. Aí eu digitei o nome do batom da MAC, que agora eu não lembro, e fiquei, gente, isso tem o quê? Isso tem uns 6 meses, 7 meses. E aí eu digitando na internet, e aí eu comecei a olhar maquiagens, mulheres, com esse batom laranja, coral, maravilhoso. E eu comecei a olhar e falei, gente, que lindo, que maravilhoso. E fiquei curtindo aquelas fotos, fiquei curtindo aquilo. Falei, nossa, vai ficar lindo em mim, nossa. Só me identificando positivamente com aquilo, entendeu? De repente veio um pensamento, por isso que é bom a gente ser consciente, né? Assistir os vídeos, esse tipo de coisa pra gente se conscientizar. Veio um pensamento assim, mas você nunca vai comprar esse batom. Porque é um batom da MAC e você tem outras prioridades para investir seu dinheiro, então você não vai ter esse batom nunca. Então percebe que vem na cabeça uma coisa para te puxar para baixo, para te tirar aquilo que você quer, que você tá curtindo. E aí, como eu sei da lei da atração, eu fiz de propósito, eu falei, não quero saber dessa voz chata, fica quieta aí no seu canto, não quero saber de você não. Deixa eu curtir. Deixa eu ter a sensação boa de ver o batom, olha que coisa linda. E eu realmente ignorei essa voz. E fiquei olhando as atrizes famosas com batom, até batons mais caros e tal. E fiquei olhando. E aí, amei o batom, eu fiquei olhando até cansar, sabe? Até falar, já deu, já chega de olhar. Mas quando eu olhava o batom, gente, eu quero falar com vocês da sensação. Não assiste esse vídeo e pensa, nossa, ela tá falando de um batom. Assiste entendendo o que eu quero mostrar aqui, tá? É a sensação. Então eu fiquei olhando aquelas modelos com aquele batom coral, laranja, aquela coisa linda. Fiquei me vendo com aquele batom, fiquei sentindo uma emoção assim de estar bonita. Fiquei, nossa, que lindo. Olha esse. Fiquei entusiasmada. E quando veio a voz querendo me tirar esse entusiasmo, falando, olha a realidade é que isso é muito caro, a realidade é que isso não tem a ver, eu tirei essa voz. Porque eu sei que essa voz é mentirosa, que ela não faz bem, que ela não resolve nada. Tirei essa voz. Passaram 2 dias. 2 dias. Chega a minha irmã com uma caixinha.
tá? Do Boticário. Uma caixinha falando assim, ô Bi, ela me chama de Bi, Babi, falou, ô Bi, eu comprei um batom no Boticário, mas eu não gosto porque eu sou muito branca e eu não acho que fica bonito em mim. Você é um pouco mais morena, quero te dar. Gente, não vai dar pra ver porque a minha luz, ela é muito forte. É a cor. É a cor do batom. Ele é do Boticário, ele não é da MAC. Ele é das Sereias Urbanas. É o batom. Tem um cheirinho ótimo. É o batom. É a cor que eu queria 2 dias atrás. Quem ficou sabendo? Eu não falei pra ninguém, não falei pra minha irmã. Então, esse é um exemplo que eu não esqueço. Ah, Bárbara, mas é um batom. Eu quero ver você manifestar uma festa. Manifestei. Eu quero ver você manifestar R$1.000. Manifestei. Eu quero ver você manifestar um amor da sua vida. Manifestei. E eu vou contar pra vocês, tá? Mas o do batom é a base de tudo. Qual que é a base de tudo? A base de tudo é o seguinte. Você tá ali entusiasmado, você tem um sonho, você tem um desejo, você tem uma vontade, você sente que aquilo é pra você. E aquilo, se você ficar nesse estado, vai vir de uma forma inexplicável. Mas o que você faz? Você vai receber essa vozinha que é a voz tentando ser realista, né? Tentando te pôr no seu lugar. Você vai ouvir essa vozinha, nossa, isso é muito caro, você vai gastar dinheiro com isso, aí você vai ficar mal, então quer dizer que você nunca vai comprar, então você não vai ter esse batom, então fecha essas páginas de internet e para de olhar esses modelos com esse batom. E aí, quando vier essa vozinha falando, olha, esse sonho não é pra você, desiste disso, isso é muito caro, não tem como, não tem homem legal nessa cidade, não tem como aparecer esse dinheiro que você precisa. Você tira essa voz. E você fala, não te escuto, não te ouço. E você volta pro seu sonho, pro seu entusiasmo. Se você mantiver esse entusiasmo sem ouvir essa voz, vai acontecer. No caso do batom foram 2 dias, tá? E aí eu vou dar pra vocês os outros exemplos de uma maneira mais rapidinha, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, gente, a segunda coisa foi o seguinte. Meu namorado ia ser aniversário dele e ele tava trabalhando no aniversário dele. Ele também é coach, assim como eu. E tem gente que já até conhece, porque já conhece o trabalho. E quem veio pelo YouTube pode conhecê-lo, se tiver curiosidade, porque eu sei que as pessoas têm curiosidade. Tem um vídeo dele aqui no canal falando sobre sexo. Sim, meu namorado fala com mulheres sobre sexo, ok? E aí ele tava dando um curso, então ele tava trabalhando no dia do aniversário dele. E eu falei. E eu não poderia estar lá no dia. Eu tava em outra cidade. E eu fiquei assim, com muita vontade de poder estar lá. E eu não ia poder estar lá. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou usar a lei da atração, porque eu sou foda nisso. Eu já consigo um batom porque eu não consigo uma festa. E eu falei com ele antes, então ele tá de prova. Eu falei com ele antes, eu falei, eu vou fazer uma festa surpresa pra você. E ele falou, uai amor, eu quero, aparece lá e tudo. Mas ele sabia que eu não ia poder estar lá. Mas ele achou que eu ia dar um jeito de conseguir ir, mas não, era impossível. Mas eu falei, vou fazer uma festa surpresa pra você. E aí, gente, o que é um outro detalhe da lei da atração? Você não fica presa no como. Você só viaja no que você quer, no que é gostoso. É aquele famoso fake it until you make it, né? Viva como se você já tivesse tendo aquilo. Porque quando você vai pensar no como, vai vir aquela voz crítica, aquela voz que vai te puxar pra realidade, certo? Então, assim, não pense no como, pense só você vivendo aquela situação. Mas aí, você só vai conseguir fazer isso se você trabalhar o vídeo da escala emocional, tá? Eu vou até deixar ele no link aqui. Tudo bem. Aí eu peguei e falei, vou fazer uma festa surpresa pra ele. Eu não sei como, eu não vou conseguir estar lá, mas a minha vontade de estar lá e de fazer uma festa pra ele é tão grande, eu quero. Aí eu fiquei uns 4 dias, eu fiquei fazendo isso toda noite antes de deitar. Uns 4 dias antes do aniversário dele. Eu fiquei imaginando eu chegando com um bolo, eu fiquei imaginando eu chegando com um balão, no meio do curso, assim, porque eu sou espalhafatosa, então eu imaginei
Eu chegando no meio do curso com balão, com bolo, com vela, cantando parabéns, e ele com a cara de surpreso. E quando você tá imaginando, o seu corpo, né, tem as reações. Então eu sorria. Então tem muita gente que acha que isso é ficar louco, né? Que acha que isso é ficar falando sozinho, ficar imaginando coisas e sorrindo sozinho, que isso é loucura. Então se você acha, não faça, mas né, o corpo não diferencia o que está acontecendo da sua sensação. Se tem sensação, para ele está acontecendo. E se está acontecendo no campo da sensação, em breve vai acontecer no campo externo. E aí eu ficava imaginando eu chegando com um bolo, eu chegando, sabe? Eu ficava imaginando eu chegando lá no trabalho dele assim, tal, no lugar que ele faz os cursos. Só que aí chegou o dia do aniversário dele e ele tava lá dando curso e eu não fui. Eu não consegui ir, não consegui fazer. Aí eu falei, não funcionou, né? Não funcionou dessa vez a lei da atração, assim. Eu não consegui, porque a lei da atração sempre funciona, mas eu não consegui. Fazer o quê? Deixa, né? E aí ele me ligou. Gente, ele me ligou. Acho que umas 6 horas depois do curso. Eu falei, nossa, ele tá demorando pra me ligar, né? Pra falar como é que foi. Ele me ligou umas 6 horas depois do curso e falou assim, amor, desculpa, eu tô te ligando só de noite, mas teve uma festa surpresa aqui pra mim. Eu nunca tive na minha vida inteira uma festa surpresa e teve uma festa surpresa. Eu falei, conte-me mais sobre isso. Aí ele falou, o cara, né, que coordena, porque ele faz os atendimentos e os cursos num lugar onde tem outros terapeutas também e tal. E o dono do lugar falou, o dono do lugar tentou te ligar. Ele teve uma vontade muito grande de te ligar pra fazer uma festa surpresa pra mim. Olha isso, gente. Olha isso. Ele teve uma vontade muito grande de te ligar, mas não conseguiu te ligar, porque eu não tava na cidade. Então ele ligou pra minha família. A minha família topou. E eles foram e fizeram uma homenagem, falaram coisas pra mim, fizeram um discurso com todo mundo lá do curso, os clientes. Ele falou, eu me emocionei, foi maravilhoso. Eu falei, yes, fiz, consegui. Não foi do jeitinho que eu imaginava, porque eu imaginava eu chegando com bolo, mas foi de outro jeito. Gente, aí você fala, Bárbara, você tá muito metida, tá muito arrogante, você tá achando que você, né, mandou na sua irmã, pra sua irmã te dar o batom, que você mandou vibracionalmente nesse dono do lugar pra ele te ligar, pra ter uma festa surpresa. Eu falo assim, gente, mandei. A lei da atração é assim, que você manda na sua vida, né? Só que, é claro, né? O que acontece quando envolve outra pessoa? Se o meu namorado não tivesse receptivo, se ele tivesse uma pessoa muito negativa, se ele não tivesse muito receptivo para receber aquela surpresa, não teria acontecido, porque quando depende de outra pessoa, né? Se a minha irmã também não tivesse com o coração aberto para dar alguma coisa, mas assim, mas quando você tem aquela vibração de é meu, eu vou fazer, eu quero, acontece. Vocês entenderam o mecanismo? Vamos pro terceira manifestação que eu consegui na minha vida, e essa foi mês passado, tá? Então são coisas muito recentes, são coisas muito reais. Essa festa surpresa foi em janeiro, sabe? O batom, igual eu falei, foi uns 8, 7 meses atrás. Então vamos pra terceira manifestação da minha vida, assim, consciente de que eu lembro. O que acontece, gente? Do nada, tá? Porque a vida tem dessas coisas. Do nada apareceu uma conta pra mim, que eu sabia que eu tinha essa conta, mas que não era pra ela chegar nesse momento, porque eu tô investindo em outras coisas. Enfim, coisas da vida. Chegou uma conta pra cima, assim, na casa dos milhares, vamos dizer assim, tá? E eu falei, que legal, né? Mais de R$1.000, assim, que eu preciso de uma vez. Chegou no dia, do dia 19 pro dia 20 do mês passado, tá? De abril. E aí eu falei, gente, eu não vou ter esse dinheiro pra pagar essa conta, né? Eu não tenho esse dinheiro. As pessoas que eu conheço não têm esse dinheiro pra me emprestar, né? Aí eu falei assim, o que me resta é aplicar a lei da atração aqui, porque quando você não tem o que fazer, quando você não tá vendo uma solução com a sua mente racional, tá na hora de você aplicar o que você sabe com relação às leis do universo, né? Aí eu peguei e falei, tá, eu já sei muita coisa. Então isso aconteceu na minha vida porque eu sei, né? Então se eu sei, eu posso aplicar. As forças universais falaram, ok, vamos mandar essa conta aí pra ela pagar toda de uma vez. Eu falei, tá bom. E aí eu olhei e comentei com a minha mãe, sabe? Eu falei, mãe, vou precisar de não sei quantos R$1.000. Minha mãe olhou pra mim e falou, tá, porque, né? Tadinha, sem chance também, né?
Aí, beleza. Comentei com ela e tal. E no mesmo dia a gente começou a conversar de outras coisas. Eu comecei a falar, mãe, sabe que nada na vida é problema? Não existe problema na vida, sabe, mãe? Eu acho que. Nossa, não existe problema, não sei. Nada é problema. Por exemplo, se eu tiver com uma dor de estômago, se eu tiver com a perna quebrada, eu vou estar com a dor de estômago, vou estar com a perna quebrada. Por que isso é um problema, sabe? Não sei, eu não tô vendo as coisas como problema, fiquei conversando assim com ela. E aí passaram mais 2 dias. Então, nesse caso, para manifestar, foram 3 dias. E minha mãe, ela sempre recebe o dinheiro dela no dia 25, tá? E ela me ligou no dia 23, quer dizer, a empresa nunca passou o dinheiro para ela antes do dia 25. É impossível a empresa que ela recebe o dinheiro passar o dinheiro para ela antes do dia 25. É impossível, é uma coisa que nunca aconteceu em anos, né? Em mais de 10, 15 anos, sei lá, que ela recebe o dinheiro todo dia 25 ou depois, se tiver um sábado e um domingo. Aí ela me ligou no dia 23, falou assim: Bárbara, me passa a sua conta, porque eu recebi X reais a mais esse mês. E aí eu falei: por quê? Ela falou: não sei. É um lucro lá da empresa e eles me mandaram. E era a quantidade que eu precisava. Foram 3 dias para manifestar na casa dos milhares aí, entendeu? Você tá ouvindo isso que eu tô te contando? Você tá ouvindo isso que eu tô te contando? Isso foi há poucos dias atrás. Gente, eu comecei falando do batom que eu fui presenteada. Depois eu falei de uma manifestação que eu fiz que envolveu muitas pessoas. Imagina, envolveu a família do meu namorado, envolveu o dono do lugar que ele trabalha, envolveu os clientes, envolveu meu namorado. Eu não tava lá, mas eu consegui manifestar. A terceira manifestação foi assim de R$1.000 pra cima, no dia que eu precisava. Ah, Bárbara, você tá falando que a sua energia, a sua vibração mandou na empresa? Mandou, gente, porque, sabe? Por quê? Foi dia 23, não foi dia 25, foi no dia limite que eu precisava pagar. E aí, eu falo pra você, o que existe, né, de impossível? Então, se você precisa curar uma parte do seu corpo que tá doente, por que é diferente de você conseguir manifestar R$1.000 pra cima, de você conseguir manifestar uma festa surpresa, de você conseguir manifestar um batom? Não é diferente. E assim, esse vídeo, ele vai ficar muito longo, então eu vou dividir em 2 partes. Vai ficar parecendo que eu tô fazendo um suspensezinho, mas é porque o vídeo vai ficar muito longo também, aí a gente aproveita esse suspense. Então, gente, no próximo vídeo, eu vou falar como que eu manifestei o amor da minha vida. E essa coisa de amor da minha vida, né, é muito engraçado falar assim, mas é porque é verdade. Eu nunca tinha gostado tanto de uma pessoa, na verdade, né, nunca tinha gostado assim de alguém, nunca tinha desejado tanto ter alguém na minha vida. E eu manifestei, eu sei os passos que eu fiz, sabe? Quando eu manifestei foi de uma forma inconsciente, mas depois eu analisei e vi como que eu fiz certinho dentro da lei da atração para manifestar. E eu quero falar disso com vocês no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Vou fazer uma continuação desse aqui e vou postar no dia seguinte, tá? Então, espero vocês no próximo vídeo e vão aí comentando coisas que vocês conseguiram manifestar. Lembrando que as leis da atração, gente, a lei da atração é o seguinte, ela é composta de pequenas leis, né? Que é basicamente o foco, é o seu poder de foco. Veja que na hora de manifestar o batom, né, eu falei, poxa, eu gosto dessa cor, eu quero isso, eu me imagino usando, nossa, eu vou ficar bonita, é aquele foco. E desprezei a negatividade que tentava me puxar para a realidade. Na hora de manifestar a festa surpresa, também, eu me imaginei lá fazendo e tudo. Na minha cabeça falava, você não vai poder ir, você não vai poder ir, você não vai poder ir. E eu deixei de lado e continuei a imaginar. Então, não foi a manifestação do jeitinho que eu queria, mas foi manifestado. No terceiro, qual que foi a coisa mais importante? Foi relaxar. Eu não fiquei pensando, eu preciso de não sei quantos R$1.000, eu preciso de... Não fiquei imaginando eu com dinheiro no terceiro não, sabe por quê? Porque se eu tentasse me imaginar com aquele dinheiro, eu ia ficar mal. Lembra da escala emocional? Quando você visualiza uma coisa que você quer na sua vida e tudo, mas você fica mal porque você não consegue deixar de acionar a falta daquilo, é melhor você só relaxar. Eu sabia disso. E eu olhei e falei, gente, falei certinho, falei,
Não tem condição de eu ter esses não sei quantos R$ 1.000 de uma vez em 3 dias. Então, eu não vou nem pensar nisso. E comecei a falar com a minha mãe, nada é problema na vida, tudo resolve fácil, não fica pensando em problema não. Eu simplesmente, então, na terceira manifestação que eu tô contando pra vocês do dinheiro, eu não pensei em nada. Eu falei, não vou nem pensar no dinheiro, nem vou fingir que não é comigo, lá. Bárbara, fingindo que não é com você, uma conta de não sei quantos R$ 1.000, 3 dias pra pagar? É. Porque, gente, eu até emociono falar isso, porque quando você se dá o melhor, a vida te dá o melhor. E o que era o melhor que eu podia me dar naquele momento? Era ficar tranquila. Não era ficar visualizando eu com dinheiro, porque eu não ia conseguir. Se você não consegue, fique em paz. Se paz é a melhor coisa que você consegue pôr, se calma é a melhor coisa que você consegue pôr, não fique tentando pôr entusiasmo quando você não consegue, entendeu? Então, quando você se dá o melhor, a vida te dá o melhor, é isso. E espero você até o próximo vídeo. Mas, antes disso, deixa seu curtir e comenta aqui embaixo coisas que eu manifestei quando eu fluí com a lei da atração. Coisas que eu manifestei na minha vida e como que eu manifestei. Eu pensei positivo? Eu simplesmente larguei pra lá e a coisa veio? Comente aí, troque comentários com as outras pessoas pra gente se ajudar nesse sentido. Um beijo e até o próximo vídeo, continuação desse.